O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. 12º domingo do tempo comum, 25 de junho de 2023, programa Minutos do Evangelho, uma realização da PASCOM, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Huberto, aqui de Birama. Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Mais um programa idealizado para trazer a palavra de Deus aos lares da nossa paróquia. Se a caminhada nos impõe desafios e até a perseguição, o discípulo de Jesus sabe reconhecer a presença e a ação de Deus, que supera largamente todo mal, a proteger e guiar seus fiéis. Na confiança do amor constante de Deus pelos seus filhos e na perseverante busca por vencermos em Cristo a mentira do pecado e as trevas do erro, estejamos juntos no sacrifício redentor de nosso Senhor, a verdade que nos salva. Como ainda estamos vivenciando o ano vocacional 2023, vamos fazer a oração vocacional para iniciarmos esse programa, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que desperte as vocações aqui na nossa paróquia para tantos trabalhos que são necessários. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. O programa de hoje vai trazer os quadros costumeiros, Primeiro, Momento com Maria, onde vamos lembrar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O seu dia é dia 27 agora de junho, próximo aí. Falaremos também os santos da Santa Igreja, desde segunda-feira até hoje, dessa semana que passou. Falaremos também do Evangelho de São Mateus, o Evangelho de hoje, da liturgia deste domingo, 12º domingo do tempo comum. No quadro com a palavra à igreja, vamos estar reprisando nossa conversa com o padre Genis, nosso novo vigário paroquial. Então teremos a agenda também da nossa paróquia, músicas religiosas, a reflexão desse texto do Evangelho de São Mateus, conhecimento da fé, da tradição e do magistério da nossa igreja. Isso hoje no programa Minutos do Evangelho. E vamos então ao Momento com Maria deste domingo. Falar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o dia dela é dia 27 de junho. Vamos falar então Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quero lembrar que aqui na nossa paróquia, na Igreja Matriz, toda quarta-feira, a gente tem uma missa e é feita também a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, toda quarta-feira aqui na nossa Igreja Matriz. No dia 27 de junho, comemoramos o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma santa que tem muitos devotos e uma história emocionante que o Momento com Maria de hoje vem compartilhar com os devotos de Nossa Senhora, Uma devoção, É uma devoção a Nossa Senhora, denominada Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Também muito conhecida como Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma das santas mais populares no Brasil, principalmente por suas novenas perpétuas, geralmente às quartas-feiras, É o que eu falava, é uma tradição. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que veneramos, apareceu em forma de uma pintura, um quadro, ou um signo, que se chama. E segundo relatos, pintada
olha bem, pelas mãos de São Lucas. São Lucas, né, além de ser médico, escritor, né, ele escreveu o Evangelho, também era um pintor, né? E as pinturas feitas por ele eram muito mais do que um simples retrato. Por conta da herança grega, ela também contém simbolismos e significados escondidos, além de uma forte carga de emoção e verdade por trás da beleza da arte. No ano de 1496, essa pintura, que encontrava-se em uma igreja da ilha de Creta, um homem, pensando em conseguir algum dinheiro com a venda dela, a roubou e levou-a para Roma. Durante o trajeto pelo rio, conta-se que ele e sua tripulação só foram salvos devido à intervenção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O homem em questão, um comerciante de Roma, ficou muito doente e, à beira do leito de morte, se arrependeu do seu feito e pediu para um amigo devolver o quadro a uma igreja. O quadro ficou em posse da sua família, principalmente por vontade da esposa do homem, e foi aí que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interviu e fez algumas aparições, pedindo para que a imagem fosse levada a uma igreja. Tal ação só aconteceu quando Nossa Senhora apareceu para a filha caçula da família, onde, com os dizeres: avisa tua mãe, Santa Maria do Perpétuo Socorro, quer que a tireis desta casa. Em outra ocasião, Nossa Senhora também pediu que o quadro fosse levado à igreja de São Mateus. E foi aí que, em 1499, seus pedidos foram finalmente atendidos e a imagem foi encaminhada para lá. A história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se espalhou de tal maneira que, no caminho da casa da família até a igreja de São Mateus, formou-se uma enorme procissão para acompanhar a imagem e demonstrar sua fé e devoção. E já era esperado que o local tornou-se um local sagrado de peregrinação e vários fiéis que diziam-se agraciados pelas intervenções e milagres de Nossa Senhora. Mas no final do século XVIII, a igreja foi destruída e tomada pelos franceses, e o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi levado para outro lugar. Foi então que, em 1866, a imagem foi confiada pelo Papa Pio IX aos padres redentoristas, para ficar no mesmo local onde a igreja de São Mateus foi destruída. No local da igreja destruída, ergueu-se uma nova igreja, e também a proposta de renovação de fé e propagação da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para que o objetivo fosse cumprido, o Papa ainda mandou fazer algumas cópias da imagem e espalhou-as entre outras igrejas, para que sua popularidade aumentasse ainda mais, e desde então não parou mais de crescer. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro contém vários significados muito importantes por trás da simples figura da Virgem Maria segurando o menino Jesus. Na parte superior do quadro, encontramos inscrições em grego, que significam Mãe de Deus. Acima dos ombros de Nossa Senhora, encontra-se 2 anjos, um de cada lado, onde um segura uma lança, uma vara e uma esponja, e o outro segura uma cruz e pregos. São símbolos que indicam o sofrimento de Cristo na cruz e anunciam a paixão de Jesus. Discretamente, a mão direita de Nossa Senhora aponta para o menino Jesus, como num gesto de mostrá-lo como esse é o Deus de verdade. Tem também a oração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos fazer essa oração e encerrar então essa pincelada que a gente deu a respeito dessa devoção mariana, que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o quadro é creditado a São Lucas Evangelista. Ó Senhora do Perpétuo Socorro, mostrai-nos que sois verdadeiramente nossa mãe, obtendo-nos os benefícios que pedimos. Ó glorioso Santo Afonso, que por vossa confiança na bem-aventurada Virgem conseguistes tantos favores e tão perfeitamente provastes em vossos admiráveis escritos, que todas as graças nos vêm de Deus pela intercessão de Maria. Alcançai-nos a mais terna confiança para com nossa Mãe do Perpétuo Socorro, e rogai-lhe com instância, nos conceda o favor que reclamamos de seu poder e bondade maternal. Eterno Pai, em nome de Jesus e pela intercessão de nossa Mãe do Perpétuo Socorro,
e de Santo Afonso. Pedimos que nos atendais para a vossa glória e bem da nossa alma. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de segunda-feira, 19 de junho, a domingo, 25 de junho, semana que passou. Vamos iniciar então falando da segunda-feira, foi dia 19 de junho, dia de São Romualdo, o abade. Por onde andava, o monge de Ravenna difundia o benéfico contágio da vida solitária. Quando voltou a Ravenna, convenceu também seu pai a fazer-se monge, São Severo. Suas peregrinações tinham um escopo bem definido, a reforma dos mosteiros e dos eremitérios, conforme o modelo dos antigos cenóbios orientais. Nasceu assim entre as densas matas alpinas, às costas do Alto Casentino, o ermo de Camaldoli, que toma o nome de terreno de certo Mádolo, que doou este lugar ao homem de Deus em busca da solidão, São Romualdo. Reformando mosteiros e fundando outros novos em Verghereto, em Lemmo, Roma, Fontebuana, Vallambrosa e em Val de Castra, perto de Fabiano, onde foi colhido pela morte a 19 de junho de 1027. Um grande santo, ajudou muito a igreja no seu período. Na terça-feira, dia 20 de junho, dia dos santos João Fischer e Tomás More, bispos e mártires. Em 1935, Pio XI, canonizando no mesmo dia esses dois santos, que sofreram a decapitação pela coragem com que defenderam a sua fé, os propôs como dois exemplos de fidelidade aos cristãos de nossa época. O Machado do Carrasco, que decepou as suas vidas em 1535, atingiu muitos outros católicos, réus por não haverem aderido ao assim chamado Atos de Supremacia, mediante o qual Henrique VIII tinha se proclamado chefe da Igreja Nacional Inglesa, porque o Papa se negara a dar-lhe o divórcio de sua primeira mulher, Catarina, para ele poder desposar Ana Bolena. Os dois santos de hoje são as duas vítimas mais ilustres das pretensões do rei. João Fischer nasceu em Beverley em 1469 e ordenado padre aos 22 anos. Foi como o amigo Tomás More, também de grande cultura. Nascido em Londres em 1477, quando jovem, Tomás queria consagrar-se totalmente a Deus, em Mosteiro Cartucho. Empreendeu, porém, a carreira legal, subindo ao ápice da notoriedade com a nomeação de chanceler da Inglaterra em 1529. Esses dois homens, esses dois santos, recusaram, então, a se submeter a lei que o rei queria impor, negando a propriedade do Papa na Inglaterra. Foram martirizados e mortos por causa disso, como muitos outros também naquele período. Na quarta-feira, 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga, religioso. Aos 12 anos, após ter recebido a primeira comunhão das mãos de São Carlos Borromeu, decidiu entrar para a Companhia de Jesus. Mas foram necessários mais 2 anos para vencer as resistências do pai, que o despachou para as cortes de Ferrara, Parma e Turim. Também os príncipes. Luís escreverá, mais tarde, são pó como os pobres, talvez cinzas mais fedidas. Para que sua alma se perfumasse mais das virtudes cristãs, Luís renunciou ao título e a heranças paternas e, aos 14 anos, entrou no noviciado romano na Companhia de Jesus, sob a direção de São Roberto Bellarmine. Esqueceu totalmente sua origem de nobreza e escolheu para si as incumbências mais humildes. Dedicando-se ao serviço dos doentes, sobretudo na epidemia que atingiu Roma em 1590, acabou contraindo a terrível doença, provavelmente por algum gesto de piedade. Encontrando um moribundo na estrada, carregou-o nas costas até o sanatório, aos pés de Capitólio, onde trabalhava.
Morreu cedo, aos 23 anos, no dia por ele preconizado, a 21 de junho de 1591. O corpo de São Luís, patrono da juventude, repousa na igreja de Santo Inácio, em Roma. Esse santo, ao contrário do que é apresentado em certos livros, era dotado de temperamento forte. As duras penitências às quais se submeteu são sinais de determinação não comum, rumo a uma meta que se havia proposto claramente desde a primeira adolescência. Quarta-feira, então, São Luís Gonzaga, um grande religioso. No dia 22 de junho, quinta-feira, dia de São Paulino de Nola, um bispo. Paulino era jovem de temperamento artístico. Descendia de rica família patrícia romana. Nasceu em 355 em Bordeaux, onde o pai era funcionário imperial. E favorecido na carreira política por grandes amizades locais, tornou-se cônsul, substituto e governador da Campania. Teve também a felicidade de encontrar o bispo Ambrósio de Milão e o jovem Agostinho de Hipona, pelos quais foi encaminhado para a conversão a Cristo. Recebeu o batismo aos 25 anos. No ano de 409, foi escolhido para bispo de Nola. Estavam para chegar à Itália anos de grandes tempestades. Gengerico havia passado o mar à frente dos vândalos e se apressava a saquear Roma e todas as cidades da Campânia. Paulino se revelou verdadeiro pai, preocupado com o bem espiritual e material de todos. Morreu aos 76 anos, no ano de 431, um ano depois do amigo Santo Agostinho. Na sexta-feira, 23 de junho, dia de São José Cafasso, presbítero. Nascido em Castelo Nuovo de Asti, 4 anos antes do conterrâneo João Bosco, em 1811, José Cafasso era por temperamento o oposto do apóstolo dos jovens, reflexivo, manso, estudioso, gostava de dedicar várias horas à meditação diante do Santíssimo Sacramento, nos breves períodos de férias que passava na sua cidade. Durante os anos de seminário, João Bosco, com amáveis gozações, chamava-o de Senhor Abade e o convidava-o a assistir aos inocentes espetáculos da festa do padroeiro. Os espetáculos do padre, respondia-lhe o clérigo Cafasso, são as funções religiosas. Mas os dois estavam destinados a encontrar-se e compreender-se profundamente. José Cafasso, ordenado padre aos 22 anos, frequentou o curso de teologia em Turim, na escola do teólogo Guala, de quem herdou a cátedra pouco depois, e teve como aluno João Bosco. O jovem conterrâneo pôs às duras provas a enorme paciência do mestre, quando encheu a casa onde ele era o reitor de barulhentos meninos, recolhidos de todas as partes da periferia da cidade. Quando Dom Bosco retirou a garotada, certamente não por causa de alguma indireta do santo reitor, ele a levou para morar em Valdoco. O padre José Cafasso esteve constantemente ao seu lado, também com alguma ajuda financeira, e antes de morrer deu todo aquele pouco que possuía a João Bosco e ao Catolengo. No sábado, 24 de junho, a igreja comemora a natividade de São João Batista, precursor de Nosso Senhor. Sabemos pelas palavras do anjo Gabriel que João, cujo nome significa Deus é propício, foi concebido aos 2 cônjuges em idade avançada, já vaticinado na Escritura como precursor do Messias. João encarna o caráter forte de Elias. A sua missão de fato será semelhante no espírito e no poder àquela do profeta Elias, enviado para preparar um povo perfeito para o advento do Messias. A criança que vai nascer percebe a presença de Jesus, estremecendo de alegria no ventre materno por ocasião da visita de Maria, a prima Isabel. Enviado por Deus para endireitar os caminhos do Senhor, foi santificado pela graça divina antes mesmo que seus olhos se abrissem à luz. Eis, diz Isabel, repleta do Espírito Santo, a Maria: quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Na história da redenção, João Batista está entre as personalidades mais singulares.
É o último profeta e o primeiro apóstolo. Enquanto precede o Messias, ele dá testemunho. É mais que profeta, disse ainda Jesus. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Castigador da hipocrisia e da imoralidade, pagou com o martírio o rigor moral que ele não só pregava, mas punha em prática, sem ceder também diante da ameaça da morte, né? Grande São João Batista. E hoje, domingo, 25 de junho, somos dois santos aí. Santos Guilherme de Vercellas e Maximino de Turim, abade e bispo. Guilherme nasceu em Vercellas em 1085, na Idade Média, de família nobre. Aos 15 anos vestiu o hábito monástico. Fez peregrinações pela Europa, visitando os santuários mais famosos. Última meta da sua peregrinação devia ser a Terra Santa, mas foi dissuadido por São João de Matera, a quem havia visitado, e também porque os ladrões lhe haviam dado grande surdo. O abade Guilherme fechou os olhos à vida terrena a 24 de junho de 1142, no mosteiro de Goleto. Seu corpo foi transferido em 1807 para Montevergine. Em 1942, Pio XII declarava-o padroeiro principal da Irpínia. São Máximo, bispo de Turim, que nasceu mais ou menos na metade do século IV, no Piemonte, e morreu entre 408 e 423. É considerado o fundador da Diocese de Turim, dirigida pela iniciativa de Santo Ambrósio e de Santo Eusébio de Vercellas, de quem o próprio São Maximino se declarava discípulo. Do seu grande empenho apostólico dão testemunho os numerosos sermões e homílias, escritos com um estilo claro e persuasivo, nos quais percebe-se caráter manso e benévolo, que sabe, todavia, reprovar e advertir com firmeza e, às vezes, com sutil ironia. Ele exorta seus fiéis, amedrontados pela aproximação do exército dos bárbaros, a empunhar as armas do jejum, da oração e da misericórdia. E aos medrosos, que se apressavam a fugir da cidade, diz: é injusto e ímpio o filho que abandona a mãe no perigo. A pátria é sempre doce mãe. Quando tratava dos temas de catequese dogmática, sua palavra iluminadora auria plenamente das páginas da Sagrada Escritura e interpretava com perfeita ortodoxia. Então, esses foram os santos deste domingo. Esses textos são do site católico Liturgia Diária, da editora Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, e como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem puder, pesquise sobre a vida dos santos e você vai se surpreender. Vamos ouvir a música do Salmo da Liturgia deste domingo. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Fiquem conosco que o programa ainda continua. O Espírito Santo, a verdade, de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: se eles chamarem Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, não os temais, pois porque nada há encoberto que se não se venha a descobrir, nem oculto que se não venha a saber. O que eu vos digo nas trevas, dizei-o às claras, e o que é dito ao ouvido, pregai-o sobre os tetos. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode lançar na gena a alma e o corpo. Porventura, não se vendem 2 passarinhos por um asse? E todavia, nem um só deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. Até os próprios cabelos da vossa cabeça
estão todos contados. Não temais, pois, vós valeis mais que muitos pássaros. Todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Porém, o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 26 ao 33, 25 de junho, 12º domingo do tempo comum, é a liturgia deste domingo de hoje. Vamos à reflexão deste texto, então. Não tenhamos vergonha de ser diferentes e dizer para o mundo que Deus faz diferença. Precisamos, em primeiro lugar, testemunhar com a nossa vida qual é o tamanho do amor que nós temos por Deus. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus no Evangelho deste domingo nos convida a não ter medo de testemunhar o amor de Deus no mundo em que nós vivemos. Não ter medo porque sabemos que em muitos lugares a palavra de Deus não vai ser aceita. O Evangelho não vai ser aceito e por causa disso, muitas vezes, podemos nos sentir intimidados, envergonhados e o temor tomar conta do nosso coração. Mas nós valemos muito mais que alguns pássaros e devemos valorizar a proclamação do Evangelho que Jesus nos pede, mesmo sendo intimidados muitas vezes. A gente sabe que em muitos lugares não é possível levar o Evangelho porque muitas pessoas não querem mais aceitar o que Jesus prega e o que está contido na Sagrada Escritura. É o caminho que a humanidade está tomando, infelizmente, mas temos que nos mantermos firmes na nossa fé e na doutrina da nossa Santa Igreja. Falando da doutrina da nossa Santa Igreja, vamos ver o que diz o catecismo dela, o catecismo da Igreja Católica, alguma referência a esse texto de hoje. Parágrafo 305. Jesus reclama um abandono filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mais pequenas necessidades dos seus filhos. Não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer, que havemos de beber? Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Parágrafo 2145. O fiel deve dar testemunho do nome do Senhor, confessando a sua fé sem ceder ao medo. A pregação e a catequese devem estar compenetrados de adoração e respeito pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está contido na nossa Sagrada Escritura, na doutrina e no magistério da nossa Santa Igreja. Confessar a sua fé sem ceder ao medo ou até a pessoas que intimidam-nos para que não proclamem o Evangelho do Senhor. Parágrafo 1816. O discípulo de Cristo não somente deve guardar a fé e viver dela, como ainda professá-la, dar firme testemunho dela e propagá-la. Todos devem estar dispostos a confessar Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz, no meio das perseguições que nunca faltam à igreja. Então, quem se compromete a fazer o trabalho do Senhor dentro da igreja, através da doutrina da igreja, tem que ter essa consciência que as perseguições serão constantes, e o caminho da cruz é esse mesmo. É esse mesmo. O serviço e testemunho da fé são requeridos para a salvação. A todo aquele que me tiver reconhecido diante dos homens, também eu o reconhecerei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me tiver negado diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Apesar o que é mais importante,
os homens, né, o mundo, ou Deus e a vida eterna. Então é esse o recado do Evangelho de hoje. Muito bem, último bloco do programa desse domingo. Vamos falar um pouquinho aí dos compromissos, da agenda aí da nossa paróquia para a próxima semana. Quarta-feira, 28 de junho, 19h30, haverá missa novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Igreja Matriz Santo Berto. No dia 1º de julho, 17h, celebração da Santa Missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no Ribeirão Ariado. Ainda no sábado, dia 1º de julho, 19h, celebração da missa na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista, bairro Progresso. Chegamos no domingo, dia 2 de julho, às 8h da manhã, a missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto. Ainda no domingo, 10h da manhã, celebração da Santa Missa na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalberja, no domingo. E no domingo à noite, 19h, domingo à noite, 2 de julho, 19h, a missa noturna na Igreja Matriz Santo Berto. Queremos mencionar que nesta última quinta-feira, né, houve uma reunião na Matriz Santo Berto, né, convocada ali pelo Padre Carlão, nosso pároco, de todos os coordenadores, tesoureiros, né, e ministros da nossa paróquia. Ali, além de vários outros assuntos, inclusive veio uma funcionária da contabilidade de Rio do Sul, fazer uma explanação sobre a administração, a parte burocrática, que não está fácil para administrar as comunidades, né? Quem é coordenador, quem é tesoureiro, vai ter muita dificuldade, né? Tem muita dificuldade, porque a burocracia é cada vez maior, né? E a igreja não pode se furtar de fazer a sua prestação de contas dentro da legalidade. Então, a Norma, né, o nome da moça que veio fazer esse trabalho é Norma, da Contabilidade de Rio do Sul, que presta o serviço para a diocese. E veio esclarecer algumas dúvidas aí, né, e colocar, né, algumas coisas da legislação nessa área. Também, daí, o Padre Carlão, o Padre Genis, né, o Padre Genis, apresentaram aí um cronograma para mês de agosto, modificar aí as missas nas comunidades, né? A gente presenciou todo esse trabalho deles, os coordenadores, tesoureiros e ministros vão levar para as lideranças da comunidade e vão decidir se vai ser assim ou não, e para agosto começar a valer. Tá? Então, várias comunidades serão contempladas com mais uma missa, né, durante um mês, né, quase todas, né, irão ser contempladas com mais uma missa no mês, né, fazer valer aí a presença do nosso vigário paroquial, portanto. Muito bem, isso tudo vem a engrandecer aí a nossa paróquia, né, para fazer melhor o trabalho do Evangelho. Lembro também que hoje ainda, né, acontece a festa da Igreja São João Batista, né, Nova Estetim, São Cristóvão, ainda está acontecendo, nesse momento está acontecendo a festa. Né, fica aqui o convite, né, para quem puder, né, agora à tarde, ainda vai ter a tarde dançante, né, vai ter bolo, vai ter pastel, né, e fica aí o convite, então, 6h30 da tarde, queima da fogueira, e também o resultado da ação entre amigos. Convite aí para todos participarem da tradicional festa de São João Batista da Igreja de Nova Estetim. Lembro também a questão do dízimo, né, pessoal? Vamos nos conscientizar que a comunidade necessita, né, dessa oferta que a gente faz do dízimo. E como eu já venho várias vezes falado aqui no programa, né, para dar dinheiro, a única coisa que precisa é ter, né? Para dar dinheiro, só precisa ter dinheiro. Agora, para ofertar o dízimo, você precisa ter fé, né? Então, o dízimo é uma questão de fé. Encerramos então o nosso programa deste domingo. Lembramos sempre, né? Programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, em 2 horários. É o meio-dia, aqui na 87.9, e é reprisado às 19h30.
aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. E agora o programa também está na Rádio Belos Vales, né? Às 6 horas da manhã, de segunda a sexta também, né? Programa na Rádio Belos Vales. É um programa um pouquinho mais curto, né? Ele tem em torno de 3 minutos, né? Mas a gente consegue ali, né, apresentar a mensagem do Senhor, também um recadinho aí da nossa paróquia, né? Todo dia ali na 89.9 FM, né? A Rádio Belos Vales de Ibirama. É um trabalho aí da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto. Lembrando também o programa Minutos do Evangelho, todo domingo aqui no 87.9 FM. O programa tem mais de 1 hora de duração. Aproveito para agradecer ao Ralph e a Elenir, né, aqui da Rádio Comunitária, que tem sempre nos auxiliado nesse trabalho. Também agradecer aos colaboradores aí do programa, né, o Aires Fossa, né, o Ari Fossa, né, da Auto Elétrica Ibirama, e também o Valdomiro e a Salete Escurcel, do Alto Posto Escurcel, que tem sempre nos dado o apoio aí necessário para a gente continuar com esse trabalho aqui na Rádio Comunitária. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe todos vocês e suas famílias, né? Esse incentivo aí não fica de graça aos olhos do Senhor, pode ter certeza. Encerramos então o nosso programa de hoje, fazendo uma oração ao santo de hoje. São Máximo, vós que fostes um homem de fé, sabedoria, coragem e perseverança, interceda por nós junto a Deus, para que nossa fé seja sempre renovada. Com São Guilherme de Varcelli, monge, fundador. Amém. São Máximo e São Guilherme, rogai por nós. Que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre nós, com intercessão de São Máximo, peçamos a bênção de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo a todos, né? Lembrando, missa 19 horas na Igreja Matriz Santo Huberto. E amanhã o programa Minutos do Evangelho, 6 da manhã, na 89.9 FM, e ao meio-dia e 19 horas, na 87.9 FM, a Rádio Comunitária. Um abraço a todos, abençoada semana para nós todos.